pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Vanessa Carla e bem-vindos ao meu cantinho Tudo Junto e Misturado. Gente, hoje eu vim falar para vocês sobre o filme Obsessão Secreta. E, bom, deixando claro que eu não vou fazer resenha nem crítica do filme, gente. Muita gente já está fazendo isso ou já fez isso. Então eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi responder algumas perguntas que algumas pessoas estão em dúvidas sobre esse filme. Então eu resolvi responder essas perguntas. Deixando claro também que ninguém me perguntou nada, eu que estou aqui me intrometendo. Eu vi alguns comentários por aí em alguns canais, então resolvi pegar esses comentários, copiar e vou responder aqui. Se essas pessoas verem o meu vídeo, ótimo. Se não ver, paciência, mas é bom que talvez algumas pessoas que assistem meu canal também tenham essa dúvida sobre esse filme, então eu vou responder para vocês. Deixando mais uma coisa clara, que é minha opinião, tipo, não é fato, sabe? Eu não posso dar certeza sobre isso, mas foi pelo que eu entendi sobre o filme. Então, vocês vão acreditar em mim se quiserem, vocês têm que assistir e entender se vocês quiserem. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, se vocês não assistiram esse filme, é que não vejam o trailer. O trailer já fala muito sobre o filme. E talvez não tanto sobre o filme, mas ele dá, assim, o que pra mim é spoiler. Algo muito principal, que podia ser tipo uma reviravolta no filme, que podia ser algo muito chocante no filme. Ele acabou já entregando no trailer. Porque, pelo que eu percebi, acho que a Netflix não queria deixar isso em segredo. Eu acho que a Netflix queria, tipo, saber se a personagem principal iria conseguir sair de tal situação ou não, entendeu? Eu acho que foi isso que eu percebi, né? Porque é óbvio que isso não é segredo. O título também já não é segredo, então eu acho que a Netflix não queria que fosse segredo. Mas seria muito melhor, em minha opinião, se fosse segredo a tal coisa. Enfim, mas caso vocês já viram o trailer e tal, eu ainda assim digo que assistam o filme. Porque sim, gente, eu gostei desse filme. Tem muita gente que tá caindo matando nesse filme. Mas, reparando bem assim, eu vi que não precisa cair tanto matando, em minha opinião. Pra mim, eu gostei sim do filme. Teve sim alguns furos que eu vou conversar com vocês aqui, mas eu gostei sim do filme. Então, né, eu indico que cada um assista, porque cada um tem que ter sua própria opinião, tá? Então, normal vocês ouvirem a opinião dos outros, mas eu prefiro que vocês sigam as suas também. Mas sim, indo sem expectativa, porque não é o melhor filme do mundo, mas normal assistir. Cachorro. Eu quero pedir desculpa que vai ter barulho dos cachorros aí e também algumas músicas tocando dos vizinhos. Então, me desculpem, gente, mas só tenho que gravar o vídeo agora. Enfim. É da Netflix, vai estar algumas coisas na descrição, sinopse, algumas coisas aí, a direção e tudo mais. Eu vou deixar na descrição, ok? Já que eu não vou fazer resenha, eu vou deixar tudo na descrição e vamos agilizar, porque tem muita coisa pra falar. Bom, tudo sobre minha opinião. Uma pessoa falou assim: o cara foi para o hospital antes de saber que Jennifer, a principal personagem, tinha amnésia. Deixando claro que esse vídeo sim vai ter spoilers, então, gente, eu só, né, é melhor para quem já assistiu o filme. Então vamos lá assistir o filme e depois voltem para assistir o meu vídeo, porque vai ter spoilers. Enfim, então ele foi para o hospital antes de saber que ela tinha amnésia. Por que ele foi para lá se não sabia? Em minha opinião, ele foi para lá porque, como muitos já sabem que isso é spoiler, ele estava indo atrás dela, ele já estava a perseguindo. Então ele foi para lá para saber se ela está bem, porque apesar de tudo ele era loucamente apaixonado por ela. Então ele queria saber se ela estava bem, mas sim, ele ainda tinha um pensamento de querer matá-la, em minha opinião. Mas, como ele percebeu que ela ficou com amnésia, algo que ele não sabia ainda, ele não sabia da amnésia, gente. Quando ele chegou no hospital, na minha opinião, ele não sabia da amnésia, só soube quando ele conversou com os médicos. Quando ele soube, então ele pensou, então talvez ela ainda vai se apaixonar por mim, talvez eu ainda consiga fazer ela se apaixonar por mim, fingindo ser o marido dela. É o que, minha opinião, que ele pensou ali. Então ele pegou, fingiu já ser o marido dela e foi descobrindo aos poucos sobre a amnésia dela. Tentando, né, saber se ela iria se lembrar de algo. Em minha opinião, foi isso. Pra mim, ele não sabia. Ele foi para o hospital porque ele estava indo atrás dela, porque ele já estava indo atrás dela. Ela já estava em perigo. Enfim. Porque ela, em vez de fingir que nada não aconteceu, e ficou perguntando quem é ele, o que fez com o marido. Isso é quase no final do filme, quando ela percebe que aquele não é o marido dela e que fez alguma coisa com o marido dela. Eu achei super normal a atitude dela. No começo eu realmente também julguei. Pô, ela tinha que disfarçar e tal. Mas, gente, quando a gente, em minha opinião, quando a gente descobre algo assim, que a gente tá, tipo, sendo enganada, a primeira coisa que a gente vai fazer é se desesperar. Em minha opinião, a gente vai ficar surpreso, se desesperar. Então ela tava desesperada, em minha opinião. Ela, sabe, ela ficou tipo, quem é você e tal, desesperada. Não se dando conta de que isso podia estragar tudo.
Mas depois, aos pouquinhos, se vocês perceberem, depois de um tempinho ela percebeu que ela errou, que ela não devia ter agido daquela maneira e tentou enrolar ele um pouquinho, minha opinião. Então, sim, normal se esperar, porque ela se pegou de surpresa, ela estava acreditando naquele homem, gente. Ela estava fazendo aquele homem ser realmente o marido dela. Então, ela se desesperou quando ela sacou que não é. Eu achei normal aquela atitude dela. E depois ela realmente tentou agir, né? Tentou fingir que nada estava acontecendo ali, que também foi normal, que ela foi mais inteligente depois, em minha opinião. Porque o detetive tinha que ir com os policiais e foi sozinho. Sim, isso é a cagada do filme também. O detetive descobriu que ele não é um cara confiável, né? Esse cara da foto não é um cara confiável. Ele não é detetive, ele é o, enfim, o perseguidor. Ele não é confiável, então o detetive resolveu agir sozinho, em vez de conversar com os outros policiais. Por um lado eu entendo, porque o detetive às vezes falava sobre outros policiais, faça isso pra mim, pesquise e tal. E os policiais meio que cagando, sabe? O detetive era o mais esperto de todos. Mas, por outro lado, ele tinha, sim, que pedir para os policiais ir com ele para ter certeza de tudo que ele achou que estava acontecendo, que o cara não era confiável. Ele tinha que ser, ele não tinha que ir sozinho, gente, porque é um psicopata. Psicopatas são mais inteligentes, às vezes, então, ou sempre, sei lá. Ele não tinha que ir sozinho, ele cagou isso, eu concordo com as pessoas que zoaram sobre isso. Porque o marido pôs o detetive no freezer, eu acho, e não trancou. Em minha opinião, o marido não trancou, porque, tipo, ele estava desmaiado, se eu não me engano, o detetive estava desmaiado. Então, cara, o psicopata deve ter pensado, ele não vai acordar agora e tal. E tinha que ver Jennifer, ele tava querendo ver Jennifer, porque ele tava desconfiando, na minha opinião, sobre Jennifer. Porque Jennifer, às vezes, tentava escapar dele e tudo mais. Então, ele tinha que ficar atento com Jennifer, sabe? De olho em Jennifer. Então, ele achou que, né, que o policial, já que ele também já pegou o policial, que ele conseguiu pegar o policial de boa, prender o policial, ele achou que talvez o policial fosse fraco pra ele, em minha opinião. Então, achou que o policial não ia acordar tão cedo, ou iria acordar, mas não ia conseguir ir com ele, sabe? Em minha opinião. E eu tinha outra coisa pra falar sobre isso, só que agora eu esqueci. E se eu não me engano, eu acho que ele trancou um pouquinho, ou alguma coisa assim, porque o policial tentou abrir um pouco, aos poucos, o freeze não conseguiu. Demorou tempo que ele conseguiu abrir. Podia ser um freeze, né, não, mal trancado, mas pra mim ele tentou sim deixar o policial preso. E mesmo assim, mesmo se não prendeu, em minha opinião também tem essa que eu acho que ele achou que iria vencer o policial de novo. O cara misterioso a procurando tinha que falar mais sobre isso. Sim, gente, este eu não percebi. Gente, eu acho que, na minha opinião, filmes a gente tem que assistir uma ou duas vezes, tal. Principalmente as pessoas que querem criticar sobre o filme. Porque filme, às vezes, a gente na primeira vez a gente não repara em algumas coisas. Só na segunda vez ou na terceira. Mas sim, eles deviam, por mais que ele talvez mostraram esse, que depois descobriram que era testemunha de um acidente, que Jennifer ela sofreu um acidente e aí que ela perdeu a memória. Por mais que descobriu que isso tal, sim, tinha que mostrar mais sobre essa testemunha. Porque deixou muito, muito secreto. Eu entendi que, por um lado, queriam que a gente confundisse, pensasse que era alguém ruim, que é uma coisa assim, na minha opinião. Eles tentou enganar a gente nisso. Mas sim, eles tinham que mostrar mais sobre isso, que ficou muito, muito confuso. Então não deu nem pra nos enganar tanto, que a gente ficou mais confuso do que tudo. Não foi nem por enganação, assim. Minha opinião. Sim, tinha que mostrar sobre os caras. Isso eu também concordo com vocês. E quando ele percebeu que ela já estava voltando com a memória, ou mesmo não tão voltando com a memória, mas não queria ficar com ele então iria, pensou em matá-la de novamente. Porque pra ele, ou é com ele ou com ninguém, né? E na minha opinião, gente, como vocês sabem, ele matou a família dela e matou o marido dela. Então eu acho que tinha sim que mostrar melhor a morte dessas pessoas. Mostrou rapidamente assim, mas eu acho que o psicopata tem que mostrar como mata, por mais que seja horrível, tem que mostrar, sabe? Pra a gente ver a frieza de como é um psicopata, como eles matam, que não estão nem aí, sabe? Eu acho que faltou mais isso no filme. O filme queria mostrar muita coisa e acabou esquecendo de outras coisas importantes, na minha opinião. Queria só também focar mais em Jennifer, nele. E esqueceu das outras coisas que eles jogaram lá, né? Quando a menina foi para o meio do mato procurar sinal, antes disso, sim, gente, as pessoas ficaram zoando. Ela tá com um psicopata atrás dela e ela foi pro meio do mato e tal. Em minha opinião, gente, se vocês não perceberam, antes disso ela foi em um carro, sim, na garagem. Ela entrou no carro, na garagem. E ela tentou, se eu não me engano, dirigir o carro ou alguma coisa, mas não tinha chave. O celular não tava pegando direito, se eu não me engano. Então, ela não adianta ela ficar parada no carro. Eu acho que sim, a pessoa tem que ficar correndo, seja em mato, qualquer lugar, mas não ficar parada, entendeu? E ela estava parada no carro naquele momento. Ali ele poderia conseguir pegá-la. Então, eu acho sim que normal ela ter ido pro mato, qualquer lugar, mas que fosse ficar, não ficar parada, em minha opinião, ela tinha que fazer. E sim, precisa procurar sinal. Mas eu achei que naquele momento ela tinha que tentar procurar o detetive.
Porque ela já tinha visto o detetive. Então eu acho que antes dela matar, ela tinha que tentar procurar o detetive. Mas, enfim. E bom, em minha opinião, gente, algumas pessoas não achou que ela foi uma boa atriz, né? Que ela não foi muito boa, né, nesse filme. Em minha opinião, ela foi sim muito boa. Ela teve cada momento. Ela teve um momento que perdeu a memória, que realmente ela não lembrava de nada. Ela teve um momento de tentar confiar em alguém que já mostrou provas que é marido dela. Ela teve um momento em desconfiar de algumas coisas, porque ele ficava mentindo pra ela e algumas atitudes que ele tomava estranha. Então ela teve aos poucos os momentos que eu acho que sim teria uma pessoa que perdesse a memória. Então, pra mim, ela foi sim uma ótima atriz. E eu já conheci ela de algum lugar. Eu agora tô esquecendo, mas já vi essa atriz em algum lugar, gosto dela. Os outros atores eu não lembro de ter visto em algum lugar. Não sei se o detetive, acho que não. Mas eu achei todos os atores ótimos. O detetive, na verdade, eu esperava mais dele, porque ele já é detetive, ele tinha que ser mais esperto. Mas eu gostei, gente, que mostrou um pouquinho da vida pessoal dele. Gostei que aos poucos ele era muito inteligente, mas ele não era muito forte, digamos assim. Entendeu? E o psicopata, né, inteligente, tinha algumas falhas normal, parece que ele não era tão profissional também como psicopata. Mas enfim, eu gostei sim dos atores, achei ótimos, cada um em seu papel. Eu queria que mostrasse mais sobre a filha do detetive, porque no começo mostrou a vida pessoal do detetive, que tinha uma filha desaparecida. Eu queria que tentasse focar mais nisso. Ele encontrando ou não a filha, eu queria que tentasse focar mais nesse caso e não focou muito nisso. Botou, jogou lá no filme e pá. Então o filme é mais ou menos, mas sim, eu gostei, apesar de alguns erros, porque eu vi que tinha algumas explicações assim, eu consegui responder algumas coisas que algumas pessoas perguntaram. Então eu acho que essa minha resposta fez sentido, não sei pra vocês, mas pra mim eu entendi o filme assim, então eu não achei tão horrível, não achei tantos furos como algumas pessoas estavam achando. Mas sim, tiveram uns furos, mas não é pra mim o pior filme da Netflix, eu achei muito bom. Mas enfim, cada um com sua opinião, e essa é a minha opinião, gente. Só foi isso mesmo, achei que teve mais coisa, mas e se travar também, porque esse editor às vezes é uma bosta. Beijo de luz, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, indicando, né? Enfim, é sobre spoiler. Eu não gosto quando falo com spoiler, porque eu acho que quase ninguém vai ver, porque muita gente pode não ter visto o filme ainda, mas eu tinha que falar aqui. E é isso, achei criativo essa ideia, não falar só sobre a